Olá, chegamos para a segunda parte de Clarice Lispector. Vamos contar um pouquinho hoje a história dela. Falando de Clarice, ela nasceu na Ucrânia, que na época pertencia ao território russo. Ela nasce numa aldeia muito pobre chamada, vamos lá, ver se eu consigo falar esse nome, tá bom? Tsekenek. É uma aldeia, vocês entenderam, né? Pois bem, ela nasce nessa aldeia muito pobre, na Ucrânia, na época em que a Ucrânia pertencia à Rússia. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Pertencia à Rússia. Os pais de Clarice, eles resolveram sair da aldeia por causa de algumas guerras e escolhem o Brasil. Então essa era uma época muito conturbada, no aspecto estavam acontecendo muitas guerras, muitas questões, e os pais de Clarice resolvem sair de lá, sair da Ucrânia, e escolhem o Brasil. Vou fazer uma ressalva aqui que eles já tinham um parente, um irmão, não sei se da mãe ou do pai, que já moravam aqui no Brasil. Clarice chega ao Brasil com 2 meses de idade. E se naturaliza brasileira em 1943. Então, ela chegou ao Brasil aos 2 meses de idade. Vão para o Nordeste, Maceió e depois Recife, onde Clarice fica até a adolescência. A família da Clarice e também ela são de origem judaica. Ela se chamava Raya Lispector. Esse era o nome dela em judaico, Raya Lispector. Quando eles chegam no Brasil, Raya vem da ideia de Clara, por isso Clarice. Quando eles chegam no Brasil, todos eles, os pais, a mãe, né, o pai e a mãe, a irmã de Clarice, todos eles mudam de nome, né? A Raya, que vem da ideia de Clara, fica Clarice. Porque isso acontecia muito, né? Isso é um outro assunto para a gente conversar, mas tem muitos e muitos judeus que mudaram de nome por toda a perseguição, por tudo que passavam nas guerras, então vinham para um outro país para recomeçar e também recomeçavam com uma nova identidade, um novo nome. A mãe de Clarice, ela já estava doente e veio a falecer no Brasil. Então, quando Clarice sai lá dessa aldeia, sai da Ucrânia, a mãe dela já estava adoentada. Então ela vem, eles chegam, elas ficam por aqui, ela muda de nome e tudo mais, mas a mãe dela, depois de uns anos, vem a falecer aqui no Brasil, mas já estava doente desde a Ucrânia. Clarice perde a mãe ainda criança, aos 9 anos de idade. Então, a mãe dela ficou muitos anos doente. Já estava doente lá e ela chegou aos 2 meses de vida aqui no Brasil e morreu quando Clarice tinha 9 anos. Ela falava o idioma do país, além do inglês e do francês. Então Clarice era uma pessoa uma garota, uma jovem muito estudada. Ela falava o idioma dela, lá da terra, né, além do inglês, do francês e português. Muitos achavam que seu sotaque devia aos vários idiomas. Então, como Clarice falava muitos idiomas, e principalmente para a época, se nós formos falar, hoje em dia já é muito difícil alguém, de repente, que esteja um segundo idioma. E a Clarice tinha mais 2, 3, né, até fora o idioma dela. E ela tinha aquele sotaque, então muitos acreditavam que ela nem era brasileira, do aspecto de ter sido criada e naturalizada aqui, ou que era devido ao tanto de idiomas, as outras línguas que ela falava, mas não era, vou contar para vocês. Ela tinha aquele sotaque porque ela tinha um problema na fala, uma língua presa. Você tem noção? Clarice tinha a língua presa, mas o sotaque dela, a identidade dela maravilhosa. Dizem que ela teve a possibilidade de fazer a cirurgia, mas que ela resolveu não fazer depois de um tempo, porque ia ser muito dolorido, muito sofrido e tudo, e na época também, né, toda a evolução da medicina, ela resolveu não fazer na época por causa disso. Então aquele sotaque, aquele jeitão, aquele jeitinho dela falar,
Língua presa, gente. Você veja, o que pode ser e parecer um defeito pode se tornar sua marca personalizada, que é a de Clarice, né? Aquela voz, aquele jeito de falar. Ela não quis fazer a cirurgia, né? Tal como eu te falei, o que ficou como um charme. Um charme de Clarice. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma entrevista, um vídeo de uma entrevista de Clarice. Foi a única e foi a última que ela deu na TV Cultura, pouco antes de morrer. Ela não era adepta, não gostava, não dava muita entrevista. Parece o Silvio Santos hoje, né? Ele também não gosta. E ela não dava entrevistas e tal. Mas ela deu essa entrevista para a TV Cultura na época, e é uma das poucas e raras imagens que se tem de uma conversa com Clarice. E lá se você ainda não conhece ela, você vai perceber esse charme dela, essa língua presa. Aos 19 anos, ela ingressa na faculdade de Direito e a família já está morando no Rio. Então a família dela morou em Maceió, Pernambuco, e morou todos os últimos anos deles no Rio de Janeiro, né? E Clarice também, sempre no Rio de Janeiro. E aos 19 anos ela entrou na faculdade de Direito. Ela se forma, mas ela não exerce, né? Ela se forma nessa faculdade. Clarice, ela sempre escreveu. Ela foi uma pessoa que sempre escreveu. E aí começa a investir na escrita. Então, durante essa faculdade de Direito dela, quando ela começa a investir na escrita dela. Deixa eu dizer que eu fiz muitas e muitas anotações, várias fontes, vários lugares, vários vídeos. Pode ser que talvez eu repita uma ou outra coisa, porque ela foi anotada, às vezes as pessoas falaram a mesma coisa de uma outra forma, eu acabei resenhando e anotando, tá bom? Mas é bom que fixa, né? E aos 19 anos, quando Clarice, logo que ela ingressa ali na faculdade de Direito, ela publica o seu primeiro conto, aos 19 anos. Nessa entrevista e tudo, e em alguns momentos, Clarice diz que sempre escreveu, desde criança, mas que ela escrevia e jogava fora, escrevia e, sei lá, escrevia e não ia, né? Em 1943, foi o ano que ela se formou em Direito e ela se casou. E se você recorda, lá no começo também foi o ano que ela se naturalizou brasileira. O livro Perto do Coração Selvagem, e ela ganhou o prêmio que mostrou Clarice. Então, o livro Perto do Coração Selvagem foi o livro que ela ganhou um prêmio, foi o livro que mostrou Clarice. Ela tinha 23 anos. Então, com 19 anos, ela lançou o conto. Com 23 anos, ela tem esse livro, né? E ganha esse prêmio e se torna mais conhecida. Muitos falavam bem e outros com críticas muito pesadas. Então, quando ela lançou esse livro, que é Perto do Coração Selvagem, se você não leu, te digo, leia. Leia, maravilhoso. Então, nesse livro, ela ganhou prêmios, ela ficou mais conhecida o nome dela. Muitas vezes se escreviam, principalmente as mulheres, com pseudônimos, né? E ficou conhecido o nome de Clarice. E muitas pessoas começaram a falar bem, porque, né? Mas muitos autores, muitas pessoas com críticas muito pesadas, até porque, eu acredito, não entendiam aquela nova literatura, aquela nova literatura, jeito de se escrever. Então, Clarice, olha, até hoje aí, e teve críticas muito pesadas em relação a ela. Que isso também te sirva de lição, garota. Às vezes você vai fazer uma coisa muito boa, algo muito diferente, que talvez para o momento que você esteja fazendo, para a época, para aquele ano, para aquela situação, muitos vão até compreender, entender e gostar, e muitos vão fazer críticas muito pesadas, não percebendo o quão raro e o quão extraordinário é o que você está trazendo naquele momento. Então, não desista. Olha, Clarice recebeu críticas muito pesadas.
A Clarice, ela surgiu, né, nessa literatura desse momento com um mundo subjetivo, intimista e com uma leitura do inconsciente. E o que realmente é fascinante, mas que é de difícil compreensão, né, para uma grande massa, para um determinado público. E se nós falarmos em determinados momentos, né, em que ano, que momento Clarice vivia. E ela veio com essa literatura maravilhosa, subjetiva, intimista, com uma literatura do inconsciente. E ficou assim, o que essa mulher está querendo dizer? O que ela está querendo dizer? Então ficou muito disso quando Clarice surgiu, quando a sua literatura surgiu, e tem até muito disso hoje, mas principalmente quando falamos daquela época, né? O que ficou, o que essa mulher quer dizer? Então, como alguns não entendiam o que essa mulher quer dizer, haviam críticas pesadas e pesadíssimas contra Clarice. Ela trouxe um rebuliço para a literatura brasileira já no primeiro livro. Ela já mexeu com as estruturas, ela já trouxe assim um rebuliço, deixou o negócio ó, tremendinho. Ela veio para abalar, com aquele jeitão dela, com aquela língua presa dela, mas ela trouxe um rebuliço já no primeiro livro. Vamos deixar para o próximo vídeo? Já estamos aí a 11 minutinhos. Nós teremos o terceiro vídeo contando um pouquinho sobre Clarice Lispector. Te espero, garota!